Então, pessoal, vamos continuando aqui, né? Agora a gente vai falar sobre fuso horários. Quem quiser acompanhar no livro é na página 75, então você pode estar analisando aí como funcionam os fuso horários. Então, como a gente já determinou anteriormente, os fuso horários ele vai obedecer, né, o sentido aí das longitudes. Então, as longitudes, né, que variam de leste a oeste. No caso, tendo como referência o meridiano de Greenwich, certo? Que para os fuso horários, o meridiano de Greenwich também vai ser um ponto de referência. Você vai perceber que você vai ter 180 graus para oeste e 180 graus para leste. Lembrando que os fuso horários ele vai obedecer, né, o movimento de rotação da Terra, que determina os dias e as noites, e consequentemente as diferenças de horário entre os diferentes pontos de longitude do globo terrestre. A gente viu que os movimentos de rotação têm duração de 23 horas, né, e alguns minutos, que no caso vai ser arredondado para 24 horas. E que a esfera terrestre ela acaba, né, medindo os 360 graus. Como o movimento de rotação ele se caracteriza pelo giro completo da Terra ao redor do seu próprio eixo, certo? Ela vai estar dividida, então, os raios solares de acordo com os 360 graus. No caso, vai estar dividido os 360 graus pelas 24 horas, que é o dia. O resultado, né, que você vai fazer aí a divisão, 360 dividido para 24, vai dar exatamente 15 graus. Ou seja, a cada 15 graus você vai ter aí uma mudança, né, no fuso horário. Isso dentro, né, do fuso horário técnico, que seria o fuso horário teórico. Ou seja, a cada 15 graus você tem um fuso diferente. Porém, a gente vai entender que vai existir o fuso horário prático, certo? Daqui a pouco eu vou colocar outro slide aí, uma nova imagem, onde você vai perceber essa diferença entre o fuso horário técnico, né, teórico, e o fuso horário prático. Então você vai perceber que alguns lugares, ou seja, alguns países ou algumas cidades, eles fazem essa adaptação. Ele pega, né, esse fuso horário, que seria prático, técnico, e transforma ele em fuso horário. Seria um fuso horário técnico e transforma ele em um fuso horário prático. Ou seja, ele vai adaptar para que uma parte da cidade não fique, né, com horário diferente, mesmo estando no mesmo fuso horário, ok? Então, pessoal, como a gente tinha, né, falado no slide anterior, aqui nessa imagem vai estar representado os fuso horários, certo? Da forma prática, ou seja, como realmente é utilizado. Então você vai entender que existe vários contornos, né, vários desvios, várias mudanças, adaptações para atender a necessidade de cada lugar, certo? Então você pode acompanhar também na página 76 do livro de vocês, livro de geografia, que vai estar mostrando essa adaptação, né, essas modificações que na teoria seria a cada 15 graus, mas que na prática pode ser modificado para atender às necessidades de determinado lugar, certo? Então você vai perceber aí essa variação. Porém, o ponto de referência continua sendo o mesmo, né? Então você vai ter aí o meridiano de Greenwich, que é o meridiano 0 grau, certo? Onde ele vai estar exatamente aí no início, no meio, vamos dizer assim, em relação ao primeiro fuso, certo? Então, no meridiano de Greenwich vai ter 12 fusos para leste e 12 fusos para oeste, ok? Então, você vai perceber aí também a linha internacional de data, que seria o ponto oposto, né, ao meridiano de Greenwich, que seria aí, no caso, uma linha exatamente próximo ao meridiano 180 graus, certo? Onde esse meridiano recebe o nome aí de linha de data, ok? Então você vai perceber que para leste as horas vão aumentar e para oeste as horas diminuem.
Isso de acordo com o movimento, né, de rotação da Terra, que é o movimento de oeste para leste, ok? De oeste para leste. Então você vai perceber que no caso aí, para leste as horas aumentam e para oeste elas diminuem. Isso por quê? Porque o movimento de rotação acaba sendo um movimento anti-horário, né? Então esse movimento anti-horário acaba levando aí a compreensão de que para o leste as horas aumentam, são adiantadas, né? Para o oeste elas diminuem, ok? Porém, você não pode confundir. Às vezes, vamos supor, uma cidade está do lado leste, né? Porém, vamos supor, cidade A está do lado leste, a cidade B também. Porém, a cidade B está mais para o oeste. Então, quando você for analisar os horários, né? For analisar os horários, você vai analisar exatamente que essa cidade B, ela vai estar em um fuso horário, ou seja, com horas como dizer, atrasadas em relação à cidade A, porque a cidade A ela vai estar mais para leste. Então, quanto mais a leste, né, mais adiantado vai estar essas horas. Então você vai perceber, no livro também dá para analisar. Por exemplo, você vai perceber que para leste você vai ter os fusos mais 1, mais 2, mais 3 até o mais 12. E para oeste, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até menos 12. Ok? Por exemplo, se você analisar nesse mapa, o Brasil aí ele vai estar, né, inserido dentro dos fusos menos 2, menos 3, menos 4, certo? E menos 5. Isso por quê? Porque o Brasil está a oeste do meridiano de Greenwich, certo? Então ele vai estar numa posição em que as horas vão ser atrasadas em relação ao meridiano central. Se ele estivesse a leste, aí seria, né, adiantadas as horas em relação ao meridiano central. Então a gente vai compreendendo a partir, né, dos fusos horários práticos. Aqui mostra exatamente que a gente está falando sobre os fusos horários do Brasil. No caso aí, se você for analisar, se fosse instalado o fuso horário técnico, né, no Brasil, você teria aí na região Nordeste, por exemplo, parte do Nordeste estaria a menos 2 horas, né, em relação ao meridiano de Greenwich, e parte do Nordeste a menos 3 horas. Então vamos supor, se você estivesse lá no Rio Grande do Norte, né, na parte mais aí a leste do Rio Grande do Norte, você estaria com 1 hora, né, no caso aí 1 hora a mais em relação ao Ceará, certo? 1 hora a mais. Porém, é utilizado aí o fuso horário prático. Então pega toda a parte do Nordeste e coloca dentro de um mesmo fuso. No caso, o primeiro fuso do Brasil. Só quem vai ter aí a mudança de horário são as regiões, né, de ilha, né, do Brasil, como é o caso de Fernando de Noronha, Trindade, Penedo, São Pedro, São Paulo, que vai ter 1 hora adiantada em relação ao horário de Brasília, né, que é exatamente o mesmo horário da região Nordeste dentro do limite prático, ok? Que seria a posição menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Já a região amazônica, né, região da Amazônia, parte do Pará, né, Mato Grosso do Sul, você vai ter aí o meridiano, né, menos, no caso o fuso horário menos 4 horas, certo? No caso vai ter 1 hora a menos em relação ao horário de Brasília e 4 horas a menos em relação ao meridiano de Greenwich, ok? E o Acre, né, o Acre ficando aí no quarto fuso brasileiro, que seria exatamente menos 5 horas em relação ao meridiano central, meridiano de Greenwich, e menos 2 horas em relação a Brasília. Vamos supor, você está em Brasília, ou está no fuso horário menos, né, no fuso horário 2, que é menos 3 horas em relação ao meridiano de Greenwich. Vamos supor que seja 10 horas da manhã. Lá no Acre será, né,
exatamente 8 horas da manhã. Então você vai perceber que há uma grande diferença, né? Enquanto você já está quase na hora de almoçar, lá no Acre a galera vai estar levantando, tomar o café, ok? Então você tem aí 2 horas de diferença, no caso, menos 2 horas em relação ao horário oficial do Brasil, que é o horário de Brasília, não é o horário oficial brasileiro, ok? Então, pessoal, é exatamente isso, né, que a gente queria repassar para você. Alguns pontos em relação à Terra e como ela funciona. Tanto os movimentos como também a orientação, certo? Orientação, mapeamento, coordenada geográfica. Então qualquer dúvida a gente vai estar tirando pelos grupos. A gente vai estar também, pode entrar em contato no privado, no caso pelo WhatsApp, e-mail, né, a sala de aula virtual também do Google, ok? É isso. Espero ter atendido as necessidades de vocês. E qualquer dúvida, entre em contato. Estamos por aqui para tentar ajudar na medida do possível, ok?